que não nos falte a esperança, essa virtude tão necessária para que possamos suportar com alegria os tempos em que estamos vivendo. Filho, filha, nós estamos dentro da novena de Nossa Senhora das Graças, todos os dias estamos rezando ali no poderoso Terço do Combate, meditando as mensagens de Nossa Senhora, a Santa Catarina Labouré. Ela diz assim: os tempos são maus. O mundo inteiro sofrerá uma grande perturbação, o mundo inteiro será mergulhado numa profunda tristeza. E é incrível a atualidade desta mensagem. Claro que, quando desta mensagem, estamos ali no século XIX, 1830, as aparições se dão na França, quantas revoluções vão acontecer naquele país. Nossa Senhora aparece com um globo nas suas mãos e diz: eu trago nas mãos o mundo, né? Particularmente a França, mas eu trago nas minhas mãos o mundo e cada pessoa em particular. E após predizer tantos acontecimentos difíceis, mas Nossa Senhora deixa no final uma mensagem de esperança. E Nossa Senhora nos consola de maneira tão eficaz, tão profunda. Ela diz: mas venham sempre aos pés deste altar, porque aqui as graças serão abundantes. Né? Para aqueles que pedirem com confiança, com fervor, né? Jamais lhes faltará a graça. E diante dos acontecimentos, seja a nível nacional, mundial, ou quando você olha também para a sua vida pessoal, e você vai percebendo também alguns acontecimentos tantas vezes difíceis, talvez a perda de uma pessoa, um fim de um relacionamento, um trabalho que não deu certo. Claro que muitas vezes somos tentados ali a desanimar, a desistir, a entregar os pontos, mas precisamos ver tudo isso como etapas de um processo. Sabe, diante dessa leitura de hoje, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21, em que o Senhor anuncia, não é, essa mensagem escatológica, esse fim, não é, dos tempos que será precedido por coisas tão terríveis, são tribulações que anunciam uma tribulação maior. Mas eu também me recordava exatamente das dores da mulher que está para dar à luz. E a palavra vai mencionar este fato de maneira tão bela. Né? Então logo esta mulher tem os filhos em seus braços, o bebê em seus braços, ela já nem se recorda mais do sofrimento que passou para trazê-lo a este mundo. E assim que nós precisamos também assim que nós precisamos viver e contemplar os acontecimentos dolorosos que nos assolam tantas vezes, que nos circundam. Entender que são etapas de um processo. Por que eu digo isso? Porque em outro evangelho, quando Jesus também faz esse anúncio escatológico, o Senhor, ele diz, quando tudo isso acontecer, né, o que é que ele fala? Ele diz: levantai a vossa cabeça e alegrai-vos. Por quê? Porque a vossa redenção se aproxima. Nossa Senhora também, nas mensagens do movimento sacerdotal mariano, ela vai dizer: quando tudo isso acontecer, né, sejais firmes, porque, saiba, o triunfo do meu imaculado coração está próximo. São etapas de um processo. O que é que nós precisamos pedir ao Senhor? A graça da fidelidade, a graça de permanecer unidos a Ele. A palavra de hoje diz: não vos deixeis enganar com falso messianismo, com falso profetismo. Quando Satanás se utiliza desses momentos de fragilidade para se aproximar de nós e nos roubar do verdadeiro caminho, do único caminho, o Senhor vai dizer, ele vai chegar, não é, a audácia de dizer que sou eu, mas não acrediteis. Ele usará o meu nome, mas não acrediteis nele. Não vos deixeis enganar. São os anticristos que já vieram, que vêm. Os falsos profetas que tentam desviar o povo de Deus. Outro dia alguém comentava assim: né, será que as igrejas serão fechadas quando vier? Nós já estamos vivendo um tempo de perseguição. Mas será que chegaremos ao ponto das igrejas fechadas, né? E essa pessoa, nesse comentário, ela dizia: muito pior, não se trata de um fechar as portas das igrejas, mas de ainda com as portas das igrejas abertas, tentar se mudar o evangelho, você entende? Tentar se utilizar da igreja, da fé, da religião, para doutrinar um povo, de maneira disforme, de maneira contrária à verdade do evangelho, com o mesmo evangelho, enganar as pessoas, não é? Mudando a sua interpretação, dando-lhe uma interpretação diferente, mudando as palavras do Senhor. Isso é o mais terrível, porque muitas vezes nós não percebemos então que o inimigo ali está. Seria muito mais fácil identificá-lo quando as portas das igrejas se fecham, mas é muito mais difícil identificá-lo quando as portas das igrejas ainda abertas
se passa uma mensagem diferente, manipulada, diferente daquilo que o Senhor pregou, e por isso nós precisamos ter tanto cuidado. Precisamos conhecer a verdade. O Monsenhor Jonas Abib, esse grande profeta, esse homem de Deus, inclusive rezamos por ele que se encontra hospitalizado. E há muitos anos atrás ele já dizia, chegará o tempo em que a Bíblia só não será suficiente, precisaríamos estar ali instruídos no catecismo da Igreja Católica, precisamos nos aprofundar na verdade para conseguir reconhecê-la em meio a tantas mentiras. Isso é muito sério, não é? Mas qual a mensagem central que hoje o Senhor deseja deixar para mim e para você? Não nos deixemos abater, não desanimemos, mas muito pelo contrário, nos alegremos. Em meio às dores, em meio às adversidades, às ameaças, não percamos a alegria do louvor. Que o Espírito Santo renove a sua capacidade de louvar. Louve a todo tempo. E daí virá uma força incrível que te fará suportar, que te fará ultrapassar todos esses obstáculos. Veja, filho, a palavra de hoje diz que o templo, o grande templo de Jerusalém será então destruído. Interessante que os padres da igreja, o comentário que está aqui no missal, eles abordam de igual modo, eles dizem, era um ato de justiça que o templo fosse destruído. Por quê? Por causa da insolência daqueles que nele prestavam culto. Diz o missal, porque ele faltou à sua função messiânica. Por isso, era um ato de justiça que ele fosse destruído. Isso nos faz pensar também a respeito do templo que somos cada um de nós. São Paulo vai dizer, vosso corpo é templo do Espírito Santo. E até mesmo esse templo também precisará ser destruído. É por isso que a morte entra no mundo. Claro, a morte entra no mundo por inveja do diabo. Mas desde que o Senhor vence essa morte, nós percebemos então que ela se torna um remédio, porque por meio dela se vai a vida. O nosso corpo também precisará ser destruído porque faltou a sua função. Desde o pecado original, o pecado dos nossos primeiros pais, por isso que ele precisará ser destruído, esse corpo mortal. Mas para findar, não, mas para que ele possa ressurgir glorioso. Você entende o que o Senhor está dizendo? É um ato de justiça e de misericórdia que ele seja destruído. Esses acontecimentos que se dão e que muitas vezes humanamente nós não conseguimos compreender. É difícil para nós compreender, aceitar, acolher, mas precisamos da virtude da esperança. Para que uma vez passando, seja por essa destruição, seja por esta perda, entender não é o fim. O fim é o triunfo, o fim é a glória. O fim é o ressurgir com Cristo para aqueles que o buscam. Para aqueles que com a sua vida seguem os passos, procurando, não obstante a sua miséria, amparados na misericórdia de Deus, ser-lhes então fiéis. Peçamos essa graça ao Senhor, que não nos falte a esperança. Vamos ao Evangelho, com muita fé, e com muita esperança recebamos esta palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21, versículos do 5 ao 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse, vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram, mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu, cuidado para não seres desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu. E ainda, o tempo está próximo, não sigais essa gente. Quando ouvistes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Acontecerão coisas pavorosas, diz o Senhor, mas não se apavorem, não fiqueis apavorados. Para isso, precisamos da graça de Deus, precisamos da fé, precisamos da esperança. Se o Senhor fala, é preciso que todas essas coisas aconteçam. É preciso que todas essas coisas aconteçam.
Não tiremos os olhos do Senhor. Fitemos os olhos em Jesus, porque a nossa vitória é certa. O Senhor venceu e nós somos vitoriosos com Ele, vitoriosos nele. Que essa palavra possa retirar o medo e a insegurança que está em teu coração. Né? Os padres da igreja comentando essa passagem, então mãe vão dizer, São Gregório vai dizer, parece que a pancada de certo modo é de certo modo atenuado, não é? Quando nos é predito, quando nos comunicam antes como o Senhor, que anunciou a sua paixão por 3 vezes, para que quando acontecesse os discípulos estivessem então, não é? Já estivessem como que amortecidos por cada anúncio que o Senhor fez. O Senhor está dizendo, isso tudo aconteceu, isso está acontecendo, isso acontece, acontecerá. Coisas terríveis, guerra, fome, pestes, mas não fiqueis apavorados. Não fiqueis apavorados, porque a graça de Deus nos sustenta. É o que Nossa Senhora disse a Santa Catarina, quando tudo parecer perdido, lá eu estarei convosco. Que palavra forte. O Senhor nunca nos abandona. Lá o Senhor estará conosco. E a sua graça, podemos dizer com São Paulo, na fraqueza, enquanto sou fraco, então é que sou forte, porque, como o Senhor lhe disse, né, basta-te a minha graça. Foi isso que o apóstolo ouviu, basta-te a minha graça. Né? A minha graça te basta. Rezemos essas 3 Ave-Marias. Eu não sei exatamente a situação que cada um está passando, tenho certeza que cada um enfrenta os seus problemas, as suas dificuldades, as suas ruínas, as suas destruições. Mas o Senhor hoje te dá uma palavra forte de consolo, de esperança. O Senhor renova as tuas forças. Invoquemos aquela que é a mãe da esperança. Pelo poder que lhe concedeu Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que Ele concedeu, Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Permiti que vos louve, ó Virgem Sagrada, dai-me força contra os vossos inimigos. Ó Virgem dolorosíssima, vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Filho, filha, compartilhe esta palavra, leve esta mensagem de esperança a tantos outros corações que talvez hoje se encontrem abatidos, porque ainda não compreenderam que essa destruição, essa ruína é um processo, não é o fim. Porque o fim é a glória, é a vitória de Cristo. Envie essa palavra, compartilhe e leve a força, a esperança do Senhor a tantos outros corações. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.